assim, nas suas falas, que a gente te acompanha, você fala muito de propósito. Muito de propósito. Qual que é o seu propósito de vida? Se você fosse resumir assim, o seu propósito de vida da Ana Paula é o quê? Hoje, a palavra propósito, ela tá muito em alta, né? A gente escuta muito diversas pessoas falando, não, você tem que descobrir seu propósito, você tem que descobrir seu propósito. E quando eu escutei isso a primeira vez, eu fiquei muito assustada, porque eu falei, gente, eu não sei qual que é meu propósito. E o propósito, ele vem, eu descobri na minha vida, assim, com a minha experiência, não que seja o correto, a definição perfeita, mas o propósito, ele tem muito a ver com o seu talento. Aquele talento, porque todos nós temos algum talento. Sim. E quando eu tinha em torno, assim, de 22, 23 anos, eu achava que eu não tinha talento nenhum. Eu vi uma pessoa que sabia tocar violão sem que alguém ensinasse. Eu vi uma pessoa que sabia aprender inglês, línguas, sem que alguém ensinasse. Eu via pessoas cantarem e eu falava, gente, eu não tenho talento nenhum. E aí eu descobri que eu me comunico bem, né? Que eu consigo conversar com as pessoas e elas entenderem aquilo que eu tô falando. E quando eu descobri que eu fazia isso com prazer, com naturalidade, sem a pergunta para você saber o que é seu talento natural é basicamente o que você faria até altas horas da noite sem receber nada, sem que alguém te pagasse, se você fizesse com prazer, sem estar cobrando por aquilo ali, com prazer mesmo. E aí eu falei, cara, eu gosto de conversar, eu gosto de dar aula. E aí o que acontece? Você vai fazendo, porque quando eu abri a farmácia, eu passei por muita dificuldade no início. Na época, não sei se vocês lembram, vocês eram da época, que a farmácia chamava Farmogral. Eu lembro. Ela foi 1 ano e pouco ainda, antes de virar artesanal, ela era Farmogral, fazia parte de uma outra franquia. E eu trabalhava tão quanto ou mais eu trabalho hoje. E, cara, não virava, assim. Eu passei muita dificuldade financeira no início. Eu não conseguia fazer a farmácia virar. Por quê? Porque eu tinha força de vontade, mas eu não sabia como conduzir, com quais ferramentas eu ia gastar minha energia, minha força de vontade. Então, eu gastava minha energia em lugares errados. Eu fazia tarefas erradas. E então eu achava que eu não tinha nascido para aquilo ali. Eu fazia porque era a única opção que eu tinha naquele momento. E aí, quando eu encontrei, né, depois a gente pode falar sobre isso, quando eu fiz a transição pro grupo artesanal, eu me conectei com um monte de gente muito bacana, foi os meus amigos, e eu comecei a descobrir o poder dos relacionamentos, o poder da esperança, da fé, de você fazer coisas que naquele momento seus olhos não estão vendo. E aí, quando eu virei artesanal, eu comecei a aplicar ferramentas certas e ter resultado. Alguém ia lá e me ensinava alguma coisa, e eu fazia, e tinha resultado. Eu falava, gente, mas isso aqui dá certo, olha. E aí vai faz outra coisa, isso aqui dá certo. Aí faz outra, dá certo. Aí você começa a acreditar em você. E aí eu passei a gostar, porque o seu propósito, o seu acreditar, ele vem muito dos micro-resultados. Você acreditar em você. Porque você acha que você vai fazer uma coisa aqui agora e vai ter um resultado grandão lá na frente. Só que você não tem paciência de passar pelo processo e os micro-resultados. Então, quando eu comecei a ter micro-resultados, eu comecei a acreditar em mim, a voltar os olhos mais para mim e falar, eu acho que eu dou conta de fazer isso aqui. Eu consigo vender, eu sou boa para vender, eu sou boa para me comunicar. E eu acredito, então, que o propósito, ele é encontrado pelo caminho. Não é um negócio que você vai acordar, eu olho para cá, eu olho para cá para ficar melhor. Pode olhar qualquer uma. Pode ficar tranquilo. Então, não é um negócio que você vai acordar porque alguém fez uma live, hoje você tá me vendo conversar aqui, você vai falar assim, qual é o meu propósito? O seu propósito, você vai descobrir ele no dia a dia, com os seus micro-resultados daquilo que você se dispôs a fazer. E aí você vai fazer com prazer, porque o propósito nada mais é do que um motivo além do dinheiro pelo qual você faz aquilo. Porque aí você vai contornar os problemas, as adversidades. Por exemplo, vocês abriram um empreendimento novo aqui. Verdade. Vai ter um monte de coisas que vão acontecer durante o caminho.
Não, já monte. quis desistir. Já quis... É desse jeito. Não é tão novo. O projeto já tem quase Isso, um aí ano, pessoas, início do né, ano. O Charles é o idealizador, ele começou a idealizar isso em janeiro. Nós estamos em outubro. E quando você tem um propósito, do porquê, o propósito está muito voltado do porquê Peraí que que eu você vou faz escrever. aquilo. Tô tendo aula, Ana. Ao vivo aqui, gente. Tá muito voltado pelo porquê eu faço isso. Aí você volta e fala assim, não, pera, deixa eu tentar isso aqui de novo. Deixa eu continuar aqui de novo. Nem que naquele momento o seu propósito seja pagar as contas. Né? Nem que naquele É um momento... motivo. Exatamente, porque Então. até você não saber o propósito maior que você vai entregar para a sociedade, para sua família, porque isso vem muito pelo caminho, porque principalmente quando a gente está com dificuldade financeira, aquilo é a coisa mais importante que a gente vê naquele momento. Porque é a sua subsistência. Então, quando você tem um propósito de pagar os boletos, ele te faz continuar ali naquele lugar. Então, o propósito nada mais é do que um alvo aonde você coloca suas esperanças e você contorna as pedrinhas para chegar até ali.